Olá, estamos começando mais um Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com. Eu sou Helena Valadão e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a doação de órgãos. E para nos ajudar com esse assunto, nós estamos recebendo o enfermeiro Gustavo Calegário, responsável pela Comissão Intra-Hospitalar para a Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, a CIDOT do Hospital Evangélico. Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite em nome do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, para a gente estar discutindo um tema tão importante nesse mês de setembro. Bom, setembro é marcado pela conscientização da doação de órgãos, né? Tem a campanha do Setembro Verde, que é mundial não, é no Brasil inteiro. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância dessa campanha. Então, a campanha surgiu a partir do Dia Nacional do Doador, que é o dia 27 de setembro, isso por legislação brasileira, e a partir daí a gente faz a campanha Setembro Verde todos os anos com o objetivo de conscientizar, incentivar as pessoas, né, familiares de potenciais doadores para a doação de órgãos, né, para que eles conversem entre eles, expressem um desejo pela doação de órgãos, até porque após a morte são os familiares que têm que autorizar uma doação. E falando em doação, como que tem sido as doações aqui em Cachoeiro, aqui no sul do estado, né? O Hospital Evangélico é referência em captação de córneas, mas ele também faz captação de múltiplos órgãos, né? Como que tem sido isso aqui? Sim, então, nós somos um hospital notificador, né? Nós temos CIDOT dentro do hospital, a comissão implantada há alguns anos, e a gente desenvolve justamente esse trabalho de busca ativa de potenciais doadores de órgãos, né? E aí o hospital ele não faz o transplante de órgãos, a gente faz todo o processo, desde a identificação de um potencial doador até a abordagem da família, entrevista com esse familiar, todo o processo de autorização de documentação até que a captação seja feita por uma equipe encaminhada pela Central Estadual de Transplantes. E aí a gente faz captação tanto de múltiplos órgãos quanto de tecidos, que no caso córnea. E hoje a gente faz, em sua grande maioria, córnea. E a fila tá bem extensa, né? Sim, a famosa lista de espera, na verdade, é melhor que a gente utilize esse termo lista, fila, não fila. Ela é grande, se a gente considerar a lista nacional, né, a gente tem uma lista estadual. Cada central estadual de transplante gerencia a sua lista. E hoje no Espírito Santo a gente tem mais de 2.000 pessoas esperando por um órgão. São 60 mil no Brasil, né, Gustavo? É bastante gente. Recentemente, a gente teve um caso grande, né, que foi o apresentador Fausto Silva, que passou por um problema e recebeu um coração novo de um doador jovem, né, um rapaz com 35 anos, faleceu vítima de AVC. Eu queria que você comentasse para mim agora sobre os critérios que levam as pessoas a receberem o órgão. Então, esse caso do Faustão realmente teve uma repercussão nacional, né? As informações que a gente tem são informações realmente do Ministério da Saúde, do que a mídia tem divulgado, e a lista de espera ela é única, tanto para pacientes do Sistema Único de Saúde quanto para a rede privada, né? Não tem diferença. Sim. Se você tem convênio, se você não tem, né? Se você é um paciente que paga seu atendimento particular, isso não tem diferença alguma. E ela é baseada em alguns critérios de compatibilidade genética, tipagem sanguínea, e aí tem a questão de compatibilidade de peso e altura, idade. E aí um dos critérios também é a gravidade do quadro do paciente. Que no caso do Faustão foi o que pesou aí na hora de ele ser escolhido para esse receptor desse coração. Uhum. E no caso dele, ele estava numa lista de espera, existia, de acordo com a mídia, com o Ministério da Saúde, um receptor na frente dele, mas por algum motivo a equipe médica de transplantes não aceitou esse órgão para esse primeiro da fila, então o Faustão entrou. Mas o critério do Faustão foi justamente pela gravidade do quadro dele.
Era a única oportunidade dele. Se ele não recebesse um coração, possivelmente ele iria falecer, evoluir para óbito. E a questão do doador em si, né? Porque o rapaz faleceu de AVC, ou que é as notícias que a gente tem. Se ele tivesse falecido de alguma outra coisa, por exemplo, um infarto, ele poderia ser doador? Sim. Se a gente pensar em quem pode ser doador, qualquer um pode ser doador, desde que você manifeste o desejo, você expresse o desejo de ser doador. E para menores de idade, lógico que tem que ter autorização de pai, mãe ou de responsáveis. Uhum. E aquela pessoa que não tem identificação também ela não pode ser doadora. Só que existem alguns critérios, algumas contraindicações, absolutas, outras relativas. Então, um paciente, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que é portadora do HIV, ela não vai ser doadora de órgãos, assim como outras patologias. Nem todas as neoplasias contraindicam uma doação de órgãos. Pessoa que falece de câncer, complicações do câncer também? Então, nem toda neoplasia, nem todo câncer contraindica uma doação. Né? Uhum. Para a córnea, por exemplo, as neoplasias que contraindicam uma doação de córnea seriam aquelas neoplasias que têm um risco de metástase muito grande. E aí, se a metástase é, por exemplo, para o sistema nervoso central ou para o olho, a gente já contraindica essa doação de córnea. E assim, você disse que a pessoa tem que manifestar, né? Você falou mais cedo, a pessoa manifesta em vida o desejo dela de ser o doador. A família, no momento de dor, vocês vão fazer a abordagem, como você falou e tal, e ela pode não respeitar a vontade do paciente, do doador, né? Quais são os motivos que levam, mais comuns, que levam a pessoa a negar a doação de órgãos? Então, a legislação brasileira não garante que a doação vai acontecer após a sua morte, após a nossa morte. Então, a única maneira é realmente eu expressar para o meu familiar e dizer para o meu familiar que eu sou doador de órgãos. E mesmo assim, depois da minha morte, é o familiar que tem que decidir ou não pela doação. Sim. E hoje, no Brasil, a maior causa de não doação é justamente a recusa familiar e por falta de informação. Então, assim, a recusa familiar vai por convicções religiosas, por receio na liberação do corpo, porque se vai ter a captação de órgãos, esse corpo não vai ser liberado tão rápido quanto se não ocorresse a captação. Alguns familiares têm receio de que o corpo vai ficar deformado, o que não fica, né? A captação é feita e o corpo é preservado. Então, existem assim, vários motivos que levam esses familiares à recusa. Um motivo é a falta de entendimento do diagnóstico de morte encefálica. Por muitos acreditarem que isso pode ser um quadro irreversível, né, de que o paciente vai melhorar, e a gente sabe que morte encefálica, que é o que a grande maioria conhece como morte cerebral, é um quadro irreversível. Então é isso, né, Gustavo? A gente tem que conversar com a nossa família e deixar expresso a nossa vontade em vida, né? Sim, é necessário conversar em vida com seus familiares, com seus amigos, dizer eu sou doador de órgãos. E assim, dificilmente, por experiência, um familiar nega uma doação de órgãos se você em vida expressar o desejo de ser doador. Então, vamos conversar com nossa família, vamos ser doadores, porque a doação é muito importante. Cada doador, ela pode ajudar quantas pessoas? Em torno de 5 a 8 pessoas. E considerando que a lista de espera no Brasil é tão grande, né, a gente já comentou aqui mais de 60 mil pessoas esperando por um órgão, e para muitas pessoas que estão nessa lista de espera, é a única oportunidade para que a vida continue. Então, eu gostaria de que você realmente conversasse com o seu familiar, expressasse esse desejo para que a família, depois da sua morte, possa autorizar essa doação e alguém da lista de espera receber esse órgão. Então, as pessoas, elas ficam emotivas nessa questão da doação de órgãos, né? Elas ficam bem agradecidas e querem expressar essa gratidão para o doador, mas elas não conseguem saber quem é, não é assim que funciona? Então, por uma questão ética e até porque a legislação brasileira resguarda esse familiar. Então, assim, nem o familiar do receptor, nem o familiar do doador vão ter essa informação de quem recebeu esse órgão. Né? A gente precisa resguardar realmente e garantir que todo o processo seja sigiloso. Então, nem as centrais estaduais de transplantes podem divulgar essa informação,
nem as CIDOTs podem divulgar essa informação e muito menos as equipes de transplantes. Então, é sigilo absoluto. A gente não divulga quem é o doador. Então, Gustavo, eu queria te agradecer por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, a gente está à disposição, em nome do Hospital Evangélico. Sempre que precisar, a gente está aqui junto com vocês. Muito obrigada a você também e até a próxima.